Se você trabalha com audiovisual e com pacote Adobe, deve estar por dentro do murmurinho aí que está rolando, das mudanças nos termos de uso que a Adobe aplicou de uma forma muito esquisita, muito mal feita, muito mal explicada. E vamos aqui dar nossos 5 centavos aqui de contribuição para tentar entender o que aconteceu, o que mudou, o que está diferente. A Adobe vai ter acesso a toda a minha vida e agora ferrou-se. Então vamos acalmar um pouco os ânimos e vamos ler exatamente o que está ali nos termos das coisas para a gente entender direito o que está acontecendo. Bom, de cara, vamos aqui na explicação da Adobe, né? Que eles explicaram aqui mais ou menos um pouco do que eles estão falando, do que foi feito aqui, né? Do que foi atualizado, basicamente, né? E o principal, que é o que está gerando o maior bafafá, vamos dizer assim, é justamente esses dois termos aqui, né? Esses dois pontos aqui, né? Que é o ponto 2 da privacidade e o ponto 4. Aqui vocês podem ler depois com calma todo esse material aqui, que seria a explicação que eles deram, né? Mas, lendo aqui que está em inglês, só que a gente vai, logicamente, aqui no em português, que é o que a gente tem. Vamos direto aqui no privacidade para a gente entender, né? De privacidade. Lembrando que as mudanças que eles fizeram, como está aqui mesmo, é sempre bom deixar claro, vocês estão vendo aqui, ó, que foi uma mudança pontual, principalmente de texto. Ou seja, a mudança foi basicamente deixar as coisas um pouquinho mais claras, mas vale dizer que esses termos de uso não tiveram uma mudança radical. É uma coisa muito simples, é uma coisa que a gente estava suscetível até pouco tempo atrás, antes deles lançarem esse update. Esse update foi uma coisa, uns ajustes de palavras, mas vamos entender direitinho aqui o que está rolando, né? Privacidade aqui, que é onde a coisa pegou. Então ele está falando aqui que ele pode, né, para a gente ter informação de como ele vai pegar essas informações e tudo mais, a gente pode vir aqui nesses links, mas o principal foi nesse aqui, né, nosso acesso ao seu conteúdo. Vamos ler. Poderemos acessar, visualizar ou escutar seu conteúdo, definido na seção 4.1, depois a gente vai ver o que é, por meio de métodos automatizados e manuais, mas apenas de maneira limitada e somente conforme permitido por lei. Isso aqui já deixa a coisa um pouco mais clara. Por exemplo, fornecer os serviços de software pode ser necessário acessar, visualizar, escutar seu conteúdo para A. Responder a feedback, solicitações de suporte. B. Detectar, prevenir ou de outra forma tratar problemas de fraude, segurança, legais ou técnicos. 6. Aplicar os termos conforme estabelecido na seção 4.1 abaixo. Nossos sistemas automatizados podem analisar seu conteúdo e as fontes do cliente do Creative Cloud, utilizando técnicas como aprendizado de aprendizado de máquina para aperfeiçoar nossos serviços e softwares e a experiência do usuário. Veja mais informações clicando aqui. Se você esse outro link que a gente tem aqui para a gente ver, né? Só ficar de olho que esse link aqui no português está quebrado. Então, se você clicar no link aqui, ele dá um page not found, porque ele está botando aqui um BR_BR. Alô, Adobe! Arruma aí, cara! Então, o que você tem que fazer é copiar o link, copia o link aqui mesmo, ó, que vocês vão conseguir acessar essa mesma página que estava aberta aqui, né? Que é das perguntas. Então, ok. O que eles mudaram aqui? Voltando. Eles tiraram um will only access e adicionaram por may access. Uma mudança gramatical ali, né? Só irá acessar e poderá acessar. E eles adicionaram, obviamente, aqui por métodos automatizados ou manuais. Ou seja, uma forma que o software vai fazer isso de forma normal, vamos colocar assim, ou manual de você ter que mandar alguma coisa aqui, né? Então, basicamente, o que isso aqui está falando é que as ferramentas da Adobe precisam ter acesso a um termo de uso no sentido de, por exemplo, você vai usar o Photoshop com o Content Aware Fill ali, que é super mágico que todo mundo está usando, você precisa que o Photoshop leia a sua imagem, acesse o seu conteúdo,
para que ele possa fazer. Algumas ferramentas da Adobe, principalmente que eles anunciaram na NIB, que vai ter coisa de geração de vídeo e tudo mais, muita coisa vai ser local, até porque eles não vão ter capacidade de processamento para pegar tudo isso, né? Para processar todos os materiais do mundo. Mas alguma coisa ou outra, algum elemento ou outro pode acabar indo para a nuvem da Adobe para fazer esse processamento. Ou uma coisa que eu uso muito aqui é a assinatura digital do Acrobat. Então, isso é tudo feito pela nuvem da Adobe. Você sobe o arquivo, manda para assinar e tudo isso acontece na nuvem da Adobe. E ela pode acessar esse conteúdo para, enfim, fazer as coisas que eles precisam ali. Tem a questão aqui das proteção de dados, como a gente tem aqui no Brasil, né, LGPD, eles têm que ter contrato. E aqui é basicamente isso. Mas onde pega, que a gente tem que vir, é aqui. Que é o principal coisa que rolou nisso é de que a Adobe estaria de forma irrestrita, mudado os termos para ela ter acesso ao seu material para fazer o treinamento de IA, principalmente do Firefly, que é a ferramenta dele. De novo, a forma como a Adobe fez esse novo anúncio foi bizarro. Foi de uma forma muito esquisita, não explicou direito, saiu fazendo. E, enfim, né? Depois o estrago já tinha sido feito. Mas, a gente vindo aqui, isso aqui está tudo dentro dos termos. Então, o que eles podem fazer aqui, né? Deixa eu, inclusive, vir aqui e aumentar um pouco aqui, né? Para ficar mais fácil da gente ler. Então, visão geral, né? A Adobe pode analisar esse conteúdo do Creative Cloud ou Document Cloud para fornecer recursos de produtos e melhorar e desenvolver nossos produtos e serviços. O conteúdo da Creative Cloud Document Cloud inclui, mas não se limita a arquivos de imagem, vídeo, texto, documento, dados associados, tal. A gente acabou não vendo, mas é exatamente o que vai estar aqui, ó. O resto está tudo a mesma coisa, mas é aqui na 4.1, onde é que está aqui, ó, o seu conteúdo. Que é basicamente o seu conteúdo. É qualquer coisa. Informação, comunicação material, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, documento eletrônico, imagem, que você faz upload, importa, incorpora, usa nos programas. Tudo isso. Muita gente estava questionando desse 4.2, mas esse 4.2 não mudou. Esse 4.2 continuou exatamente a mesma coisa. O que mudou foi no 4.1, que vocês podem ver aqui, o que eles adicionaram é que eles podem, incluindo um review manual, e aqui se você quiser adicionar alguma coisa ali, né? Mas, basicamente, o acesso que eles podem fazer ao seu conteúdo, principalmente está aqui, ó, que ele reserva o direito mas não tem a obrigação de remover conteúdos que restringam o serviço. Isso aqui é basicamente para você não estar fazendo nada errado usando os programas da Adobe. Então, eles têm o direito de olhar isso, se detectar alguma coisa, eles vão devolver, podem deletar, enfim, tomar as medidas que eles precisam. E a 4.2, que também gerou muito problema, que eles acabam falando aqui, ó, somente com o propósito de operar ou melhorar o serviço de software, você nos concede uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, sublicenciável, para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar, criar trabalhos derivados, executar publicamente e traduzir conteúdo. Por exemplo, podemos sublicenciar nosso direito ao conteúdo para nossos prestadores de serviços e outros usuários para permitir que os serviços e software operem como pretendido. Por exemplo, para que você compartilhe foto com outras pessoas. Isso aqui e aqui tem a questão do feedback e tudo mais. Isso aqui é basicamente a licença que você libera. Não é uma questão de liberar a licença no sentido de eles poderem fazer o que eles quiserem com o conteúdo de vocês, com o nosso conteúdo. É questão do uso deles para as ferramentas, e principalmente o que ele fala aqui, né? Se você vai precisar compartilhar alguma coisa com alguém, fazer um trabalho colaborativo, todas essas pessoas têm que ter acesso ao mesmo material. E o 4.3 deixa mais claro ainda aqui, ó, que no acordo entre você e a Adobe, você, seja um usuário comercial ou pessoal, retém todos os direitos e propriedades do seu conteúdo. Ou seja, os termos de uso ainda são claros. Eles podem ter acesso ao seu material para usar as ferramentas, para fazer o aperfeiçoamento das ferramentas e tudo mais. Mas o direito, toda a propriedade do material,
não faria sentido, né? Continua sendo o seu. Mas voltando aqui na questão de IA, que é onde a coisa está pegando, né? Então, aqui eles vão explicar, digamos, de todas as coisas como eles acessam, quais técnicas a Adobe pode analisar seu conteúdo. Eles vão explicar aqui como eles podem acessar o seu material para fazer todas as coisas, como a Adobe analisa esse conteúdo. Você pode ler isso aqui todo com calma. E, basicamente, eles deixam claro, tem muita gente que gera dúvida, principalmente na questão disso aqui, né? Do Adobe Stock. Isso aqui vai estar lá embaixo, o termo de uso principal ali da coisa, né? Então tem todas umas questões aqui, como ele ativa, como a Adobe proteger a minha privacidade, das questões aqui da privacidade, e aqui que tem a parte que pode falar para todo mundo. Você pode falar para a Adobe não analisar, você pode falar para a Adobe proibir o uso, o acesso ao seu material, para que eles não olhem, não façam nada. Você está trabalhando no material que tem um conteúdo hipersensível, alguma coisa do gênero, você tem que fazer login aqui na sua conta, nesse account.privacy, e desabilitar aqui o Content Analysis. Então já fica aqui o caminho. Se você não quer que a Adobe mexa em nada do seu material, você tem a ferramenta aqui para você cancelar isso, você tirar, ela não vai analisar mais nada. Onde você não pode mexer em nada. Aqui que é onde cai, quando a desativação não se aplica, e aqui que é o principal. Quando você está... aqui é os programas de aprimoramento, quando você quer ajudar o desenvolvimento do Photoshop e tudo mais. E aqui, principalmente, ó, Adobe Stock. Essa aqui é onde pegou, que também foi... A Adobe atualizou esses termos de uma forma muito esquisita e tudo mais, mas aqui está bem claro. Se você sobe material para Adobe Stock, você está liberando a Adobe para usar isso para treinamento, para aprendizagem de máquina, para treinar o Firefly. Ponto. Algumas coisas também que alguns produtos que estiverem aqui, né? Na questão, alguns testes que estão em beta, em pré-lançamento, em acesso antecipado, você também pode não ter esse controle de atividade. Por exemplo, quando eles lançaram o Adobe Podcast, que acabou virando o Enhance Speech, por exemplo, naquele Early Access, o material que você subia para lá para testar, você estava sujeito, você estava liberando, isso estava nos termos de uso, para fazer esse aprendizado de máquina. Ou seja, qual que é a conclusão que eu tiro disso tudo aqui? O jeito que a Adobe fez foi terrível? Foi horrível, foi péssimo. Pareceu que estava fazendo uma coisa na surdina e aí gerou esse bafafá todo. Mas, redizendo aqui, né? Você pode desabilitar esse acesso, essa análise do que a Adobe acessa o seu material, você pode fazer aqui. E esses outros acessos aqui da seção 2 aqui, que foi onde mudou também, né? Na 2.2 aqui, nosso acesso ao seu conteúdo, é uma questão que eles precisam, é uma mão de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, se você quer usar as ferramentas de inteligência artificial e tudo mais, que vão melhorar Enhance Speech, o Content Aware e tudo mais, a Adobe tem que ter acesso, eles têm que olhar o seu material para que eles façam todo o processamento que eles precisam. E libera também, para caso, se a ferramenta precisar fazer um upload para o servidor da Adobe, para fazer uma análise no servidor da Adobe, eles também vão precisar ter acesso ao seu material. Então é basicamente isso. Se você não quer que a Adobe mexa em nada, né, você vem aqui, faz nesse caminho aqui, ó, nesse account.adobe.com/privacy, faz o seu login, entra aqui no conta de análise e desabilita essa opção para a Adobe não fazer isso. Lógico que a gente tem que ficar esperto. IA tá vindo aí, tá vindo com forte. Isso foi bom para a galera ficar esperto e termos de uso, gente. É uma coisa que por mais que a gente não use, que a gente não leia, a gente só sai sempre só dando ok e tudo mais ali. É uma coisa que a gente vai ter que ficar esperto justamente para isso, para nos proteger dessa questão de IA, dessas empresas usarem as nossas coisas. E não li ainda, acho que ninguém leu, os termos de uso de outros programas, como Final Cut, como Blackmagic, DaVinci, como da própria Avid, mas eu não diria que eu tenho quase certeza que vão ter coisas muito parecidas com essa. Deles liberarem, a gente tem que, né, como a gente está colocando material na ferramenta deles, para que eles façam o que eles estão vendendo, eles precisam ter acesso ao nosso material. Então acaba sendo essa via de mão dupla aí. Mas, de novo, as mudanças, e aqui na explicação a coisa fica bem clara,
você consegue ter todo o controle aqui. Aqui é onde mais ele está dizendo, né? O acesso é necessário para enviar alguns das coisas para a ferramenta de cloud dele do Photoshop, né? Como remover background, liquid mode, Photoshop Neural Filters, né? E aqui, que é exatamente onde a gente estava vendo aqui, né? Que a gente está vendo em português. Então, é isso que está acontecendo. Se o ajuste foi pontual, você não precisa sair cancelando Adobe, nunca mais vou mexer com Adobe e coisa do gênero. Não precisa, calma, respira, tá tudo certo. As coisas não mudaram drasticamente, mas fica o nosso lado aqui de ficar esperto, ficar atento, porque essa coisa vai ficar cada vez mais natural. E o ponto claro, que está bem claro, aqui na Adobe, sem sombra de dúvida, que é a questão do Adobe Stock. Ou seja, se você subir um material, se você tem algum material seu no Adobe Stock, esse material está sendo usado para o treinamento do Firefly. Isso aqui está nos termos de uso e é isso. Se você não quer que isso aconteça, remova o seu material do Adobe Stock. É basicamente isso. Beleza? É isso. Espero ter ajudado um pouco aí a entender o que está acontecendo aí no mundo da Adobe. E começando esse projetinho novo, né? Nos vemos aí na próxima. Até mais.